28 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 3 a 9. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas e ele dizia: Escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Vejamos agora a interpretação segundo a palavra viva, à luz da Catena Áurea. Vejamos agora os ensinamentos de São Beda. Pois, se examinarmos o Evangelho de Mateus, ficará claro que este ensinamento do Senhor junto ao mar ocorreu no mesmo dia que o discurso anterior, pois, uma vez concluído o primeiro discurso, Mateus acrescentou imediatamente: Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Segundo Pseudo Jerônimo, começou a ensinar junto ao mar, de maneira que o local onde ensinava dá a conhecer que os ouvintes eram amargos e instáveis. Segundo São Beda, tendo deixado a casa, começou a ensinar junto ao mar, pois, tendo deixado a sinagoga, veio para reunir, pelos apóstolos, a multidão do povo gentil. Por isso se segue, e juntou-se à roda dele tão grande multidão que teve de subir para uma barca e sentar-se dentro dela no mar. Segundo São João Crisóstomo, deve-se compreender que ele não fez sem motivo, mas para não mandar ninguém embora atrás de si, e sim conservar todos os ouvintes diante de sua face. Sigamos com São Beda. Esta barca prefigurava a igreja que seria construída em meio às nações, na qual o Senhor consagra para si sua amada morada, e segue-se e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Segundo Pseudo Jerônimo, uma parábola é a comparação feita sob alguma semelhança de coisas por natureza diferente. Segundo São João Crisóstomo, estimulou, pois, pela parábola a inteligência dos ouvintes, mostrando às coisas a visão, para tornar o discurso ainda manifesto. Segundo Teofilacto de Ócrida, e para tornar os ouvintes mais atentos, propõe a primeira parábola sobre a semente, que é a palavra de Deus. Por isso se segue: dizia-lhes segundo seu meio de ensinar, não o de Moisés, não o dos profetas, pois prega o seu evangelho. Saiu o semeador a semear, e o semeador é Cristo. Segundo São João Crisóstomo, mas não saiu do lugar aquele que está presente em tudo, e tudo preenche, mas nas circunstâncias e na dispensação pela qual fez-se mais próximo de nós, pelo véu da carne. Uma vez, pois, que não tínhamos forças para ir até ele, visto que os pecados entravam em nosso caminho, ele mesmo saiu até nós, saiu pregando para semear um discurso de piedade, que ele copiosamente dizia, e não introduz o mesmo discurso, dizendo: saiu o semeador a semear, pois algumas vezes saiu para semear, outras para fazer a terra de pousio, ou para arrancar as más ervas, ou para fazer outra coisa. Este, no entanto, saiu a semear. Segundo São Beda,
ou saiu a semear quando, depois de chamar a fé sua parte escolhida da sinagoga, também difundiu os dons de sua graça para a vocação dos gentios. Segundo São João Crisóstomo, assim como o semeador não distingue a terra que está à disposição, mas simplesmente e sem distinção lança a semente, também ele fala a todos, e para significá-lo acrescenta: enquanto semeava, eis uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Segundo Teofilacto de Ócrida, veja que não disse que lançou uma parte da semente ao longo do caminho, mas que ela caiu, pois aquele que semeia no que depende de si, lança em terra boa, mas aquela, se formar, corrompe a palavra. Já o caminho é Cristo, ao passo que os infiéis estão ao redor do caminho, isto é, fora de Cristo. Segundo São Beda, ou o caminho é a mente pisada pelo movimento dos maus pensamentos, de modo que a semente da palavra não é capaz de nela germinar. E por isso o que quer que de boa semente entrar em contato com o caminho desses, perece e é arrebatado pelos demônios, razão pela qual se segue. E vieram as aves do céu e comeram-na. Convenientemente os demônios são chamados de aves do céu, seja porque são de natureza celeste e espiritual, seja porque habitam nos ares, ou os que estão no redor do caminho são os negligentes e ociosos, e segue-se. Outra parte caiu sob pedregulho. Chama-se de pedra a dureza da mente lasciva, de terra a leveza da alma obediente, de sol o ardor da perseguição violenta. A profundidade da terra, que deveria receber a semente de Deus, é a virtude da alma exercida pela instrução celeste e regularmente instruída a obedecer às palavras divinas. Já os lugares pedregosos, que não possuem força para receber a raiz, são aqueles corações que estão atraídos no momento apenas pela doçura da palavra ouvida e pelas promessas celestes, mas, na hora da tentação, batem em retirada, pois neles há pouco desejo salutar para que a semente da vida rebente. Segundo Teofilacto de Ócrida, ou os lugares pedregosos são os que, aderindo pouco à pedra, isto é, a Cristo, recebem por pouco tempo a palavra e depois, batendo em retirada, lançam-na fora e segue-se. Outra parte caiu entre espinhos, pelo que significa as almas que administraram muitas coisas. Os espinhos, com efeito, são as incumbências. Segundo São João Crisóstomo, além disso, fala da terra boa, dizendo: outra caiu em terra boa. Segundo, a condição da terra é a diferença dos frutos. Muito grande é, pois, o amor do semeador para com os homens, pois a um tempo elogia os primeiros, não rejeita os segundos, e aos terceiros atribui um lugar. Segundo Teofilacto de Ócrida, vede também como os maus são a maioria, e poucos são os que salvam, pois descobre-se que a quarta parte da semente é salva. Segundo São João Crisóstomo, mas a maior parte da semente não se perde por pouco de semeador, mas da terra que a recebe, isto é, da alma do ouvinte. E certamente um agricultor real seria de modo coerente, censurado se semeasse desse modo, pois não ignora que a pedra, o caminho ou a terra espinhosa não se transformam em terra fértil, mas nos seres racionais. Não é assim, pois é possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja pisoteado e que os espinhos sejam destruídos, pois se isto não se pudesse fazer, ele não teria semeado aí. Por isso concede-nos a esperança da penitência. E segue-se, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.